Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel e hoje eu estou aqui para continuar o vídeo passado que fala sobre madeiras para guitarra, né? Madeiras que a gente pode utilizar na construção de instrumentos musicais, melhor falando. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui o link dele. Assiste lá primeiro, senão você vai pegar isso aqui pela metade, né? E vai acabar não entendendo tão bem. Então vamos nessa. Então, como eu disse no vídeo passado, a gente vai iniciar esse vídeo aqui a partir dos cortes de madeira, né, os planos de corte de cada madeira. Então, o que influencia aí o plano de corte de um tronco, digamos assim, para a gente ter uma madeira serrada, para a gente estar podendo fazer o nosso instrumento musical. O plano de corte influi diretamente, né, influencia diretamente nas características físicas do nosso instrumento, nas características visuais ali, dentre outras. Então, todo o encanoamento e empenamento que pode vir a acontecer na guitarra depende de um plano de corte. Aquele desenho que você procura, bonito, aquela catedral, assim, digamos, de madeira, né? Que tem lá, por exemplo, uma embuia desenhada que você está procurando ainda para colocar no tampo da sua guitarra. Você tem que ter um plano de corte certo, não adianta você chegar a comprar lá um tronco, vou passar a serra aqui no meio dele para ver o que sai, né? Então, não é assim que funciona, né? Cada plano de corte contém uma característica, né? Então eu vou estar citando agora para vocês aqui os planos de corte que a gente pode estar fazendo dentro de um tronco, mostrando aí algumas imagens na tela, né? Então vou colocar aí já o primeiro plano de corte na tela, né? Como vocês podem ver essas duas imagens, esse aí representa o corte radial, né? Ou o transversal. Então, primeiramente vou falar do radial. Como vocês podem ver, você pega o tronco e corta exatamente ali como na primeira figurinha ali, o azul. Você vai lá, tira, supondo que a gente tira aquele pedaço de madeira ali, a gente tem um corte radial. O que tem o corte radial, né? Ou quarter saw, também como é conhecido. Ele gera veios paralelos, né? Os veios como se fossem muitos risquinhos paralelos um ao outro. Ele é ideal e indispensável para a construção do braço. Então, como eu disse, cada plano de corte aí pode ter uma utilidade melhor do que a outra, pode estar vindo a fazer o encanoamento ou empenamento ou não. Então esse tipo de corte, né, o radial, é indispensável para a gente estar fazendo o braço e laterais dos instrumentos acústicos, né? Por exemplo, de um violão, as laterais têm que ser feitas com esse plano de corte. E além disso, os instrumentos acústicos necessitam de maior sustentação, né? Mas como não é o propósito do canal falar sobre instrumentos acústicos por enquanto, a gente vai estar utilizando basicamente esse plano de corte para construir o braço de um instrumento musical aí que a gente usa, né? E além disso, a propagação sonora desse tipo de corte é muito melhor, né? Então, nessa mesma imagem, a gente já pode ver ali, representado em verdinho na primeira imagem, o corte transversal, ou flat saw. Existe ainda um corte intermediário, né, que a gente chama de rift saw, onde a gente tem a mistura dos dois veios e são levemente angulados, né? Mas isso aí a gente não vai estar discutindo muito, porém a sua propagação sonora é melhor do que o corte transversal, mas não é melhor do que o corte radial. Então agora eu vou estar mudando as imagens para vocês poderem ver um corpo com o corte radial, como vocês podem ver, como eu disse, um monte de risquinhos paralelos, e do lado vocês estão vendo aí um corpo com corte transversal, como eu disse ali, circulado de vermelho, uma bonita catedral ali, né? Que a gente pode estar observando na imagem. Então, para que você consiga ter cortes radiais na tora, você precisa cortar a madeira como nessa imagem que eu vou estar colocando aí na tela agora. É uma maneira de você aproveitar toda a tora que você tem, pegando apenas os cortes radiais, né? Existem empresas especializadas na venda de madeira para a construção de instrumento musical, como aí a Ronai ou Ronay, não sei como fala, Tone Woods, né? Você pode encontrar aí facilmente no Facebook, vou deixar o nome aqui na tela para você procurar. E aí você pode estar achando essa madeira, né? Eles disponibilizam o corte correto e normalmente com a umidade controlada, que já é de uma facilidade muito grande da gente não estar precisando secar a nossa madeira, né? Então aí, dependendo de como você construir o seu instrumento, vai ter uma qualidade final
na combinação dos planos de corte que você vai estar usando aí, né? Então, para isso, para você saber um pouco mais sobre esses planos de corte, propagação sonora, eu vou estar deixando aí um link na descrição aqui do vídeo de um artigo, vou estar lendo aqui, Avaliação de madeiras brasileiras para utilização em guitarras elétricas, né? É do Gustavo de Amorim, esse artigo, e aí está bem detalhado mais coisas sobre as madeiras para a construção das guitarras elétricas, né? Em geral. Então está aqui na descrição do vídeo o link que leva diretamente a esse artigo. Eu recomendo que você leia atentamente esse artigo, porque é muito importante os dados que tem ali nele, né, para você melhorar o seu instrumento musical, né, tá fazendo instrumento musical de qualidade. Então agora a gente vai estar falando da secagem da madeira para a construção de instrumento musical, né. Então é muito importante que você tenha uma madeira seca para a construção do seu instrumento, para estar evitando, geralmente o que eu citei antes, devido aos planos de corte também, o encanoamento, o rachamento, às vezes variação de tamanho, né? Então tudo isso é decorrente da umidade da madeira, né? Lembrando que você tem ali uma madeira seca há mais de 10 anos, ela se torna permanentemente seca, né? É uma madeira perfeita para você construir um instrumento musical. Então esse é o caso dos mognos que a gente encontra hoje, dos cedros, do jacarandá, que são madeiras que estão há muito tempo proibidas do corte, né? Então essas madeiras que existem, que estão cortadas, geralmente já estão secas há mais de 10 anos, estão secas há muito tempo, então são perfeitas para a construção de instrumento musical. Bom, existem diversos tipos de secagem de madeira, né? Inclusive na faculdade onde eu estudo, existem 3 matérias ou 2 matérias que são relacionadas à secagem de madeira, né? Então é uma coisa muito trabalhada, né? Teve que ser muito estudada para a gente chegar até o ponto onde a gente está hoje sobre secagem de madeira. Então, vou estar falando basicamente 2 tipos de secagem aqui, a secagem natural e a secagem em estufa, né? Independente do tipo de estufa, se ela é química, se ela é por temperatura, não importa, vou estar citando só essas 2 vertentes, né? Secagem natural, ambiente, e a em estufa. Então na natural a gente vai praticamente deixar a madeira parada lá para secar, né? Gradeada, como muitos antigos aí chamam, muitos velhos chamam. Vamos gradear a madeira, que é basicamente fazer pilhas de madeira com taquinhos separando uma das outras e deixar lá por anos, né? Estou colocando uma imagem agora na tela para vocês verem como é que funciona isso aí. Como vocês podem ver, eu disse essas madeirinhas separando elas para evitar que uma encoste na outra, mantendo a umidade ali no meio, né? Qual é a desvantagem desse método, né? Porque a madeira fica muito exposta ali, digamos assim, e se não for uma madeira muito resistente, ela pode estar vindo ali a pegar qualquer organismo externo que vem ali nela, né? Então fungos, xilófagos, qualquer coisa ali, besouro, né? Que vem ali para degradar a nossa madeira, estragar a nossa madeira, né? Então essa é a desvantagem desse método. Se você tem um ambiente controlado, já é mais fácil, né? Supondo que você gradeie essa madeira, né? Coloque essa madeira em grade, do jeito que foi mostrado na foto anterior, você coloca ela dentro do ambiente controlado, é bem mais fácil de você evitar esses organismos externos, né? E a secagem em estufa é que a Gibson usa lá na fábrica deles, que eles pegam um tronco úmido, né? Não vou dizer molhado, mas tronco úmido, que acabou de ser lá cortado e serrado, deixado na beira da estrada lá, né? Pegou chuva, já a própria árvore conduz água, então a umidade relativa dela é muito alta. Então o que eles fazem, né? Na dele, se eu não me engano, é uma estufa de alta temperatura, né? Então eles colocam ela lá, madeira para cozinhar, digamos assim, colocam a madeira para assar, colocam a madeira num forno e deixam lá por um tempo determinado lá deles, que eles descobriram, né? Depois de testes chegaram nesse tempo, colocam lá a madeira, para a madeira secar, trabalhar tudo que ela tem que trabalhar para depois eles estarem utilizando essa madeira. Lembrando que lá também, como você vê em alguns vídeos de construção deles, eles deixam a madeira toda em ambiente controlado, digamos assim, em barracões, sem pegar água, antes da própria madeira ir para a estufa. E nessa coisa de estufa, tudo, existem 2 ou 3 tipos de temperaturas que a gente pode trabalhar, né? A baixa temperatura, que é até 45 graus, que é onde a gente vai gradear e deixar ela só no ambiente controlado, por anos e anos, às vezes 2, 3 anos, às vezes 10 anos ou mais, dependendo da secagem que você quer dessa madeira. A média temperatura, que é entre 80 e 90 graus, já em estufa ou ambiente controlado. E a secagem a alta temperatura, ou a secagem que provavelmente a Gibson lá usa e mais outras fábricas usam, que é entre 100
120, 110, 120 graus Celsius, né? Que eles deixam lá a madeira no tempo determinado que eles escolheram, nessa temperatura, para poder ocorrer a secagem da madeira. E falando também de madeira, aí, né, sem se aprofundar muito, porque para mim isso aí não é madeira, são as madeiras plásticas e madeiras reconstituídas, né? Madeiras reconstituídas são madeiras artificiais feitas a partir das fibras da celulose, celulose que vem da árvore. Você pode pesquisar aí das árvores, digamos assim, você pode pesquisar muito na internet a fundo disso. Celulose é um ramo que tem muito material para você poder estar pesquisando aí, mas eu não acho interessante, né? Porque isso não vem aos nossos instrumentos musicais. Aí entra também, né, nessas partes de madeira reconstituída, os MDFs, compensados, tudo isso pode ser utilizado na construção do instrumento musical, porém não vai chegar nem perto, digamos assim, da gente estar aí utilizando uma madeira num corte radial, como a gente viu, que tem uma propagação sonora muito melhor, né? Então, diversos tipos dessas madeiras reconstituídas, ou madeiras plásticas, que eles se chamam, né? Também que é um outro tipo de derivação da madeira, que é fibras de madeira misturadas com plástico ou resina. Não sei nem como é que funciona esse tipo de madeira. Sei que eu não recomendo para vocês, principalmente a madeira plástica, para você estar fazendo um instrumento, né? Agora eu acho legal, se você está começando, você poder treinar numa, digamos assim, num compensado, né? Um compensado naval de 25 milímetros colado um com o outro, dá uma chapa de 5 centímetros, né? 50 milímetros de compensado. Isso é legal para você estar fazendo seus primeiros instrumentos e gastando menos, né? Porque uma chapa de, digamos assim, de um painel, né, de compensado naval, você vai estar pagando aí 100, 150 reais, e ele tem 3 metros e 10 por 2,80, é gigante, né? Você está podendo aí, você pode estar tirando muitos instrumentos aí desse painel, né? Ou muitas partes do instrumento desse painel. Se você pesquisar aí pelo YouTube também, você acha gente que faz instrumentos totalmente nesses compensados, digamos assim, né? O importante é que você use o compensado naval e não o compensado simples, se for fazer isso, pois o compensado naval tem um tratamento específico para ele não estar absorvendo a água. Então, os vídeos sobre madeiras foram basicamente esses, né? Vou estar deixando aí na descrição desse vídeo e do outro vídeo também todos os materiais pertinentes a esse assunto que eu puder deixar para vocês, né? Para vocês lerem mais artigos, tudo que eu pesquisei. E basicamente é isso aí sobre madeiras que a gente tem para falar, né? Não vou entrar em características de cada madeira aqui. Talvez eu faça aí um vídeo separado comparando, talvez mais para frente, bem mais para frente, ver se algum professor meu me ajuda ou se eu acho algum material na internet comparando a propagação sonora em um tipo de madeira e outro tipo de madeira, né? Como no vídeo anterior que eu disse, deu muita polêmica lá no antigo que eu tinha sobre madeiras. Lá era um teste na Universidade Federal aqui do Paraná, onde eles testavam 9 tipos de madeira e todos davam a mesma onda lá, digamos assim, sonora, né? Todos estavam na mesma frequência. Mas pesquisando nesse material aí que eu mostrei para vocês, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês, não é a mesma coisa, como a gente pôde ver, tem muitos números comprovando isso, né? Planos de corte também alteram, então a gente vai estar aí pesquisando mais aí, se eu puder, né, eu vou estar pesquisando mais e tentando fazer um vídeo para vocês comparando aí esses tipos de madeira. Então pessoal, por hoje foi isso, valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo, por favor, se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais. Se quiser o meu livro que fala sobre setup de pedais, pedais em geral, né, tipos de efeito, tem o link aqui na descrição do vídeo também. E por hoje é isso aí pessoal, valeu, abraço.